Uma boa noite. Gosta sim, boa noite, bem bonito. E mais uma vez um feliz sábado para você. Estamos aqui com esse coral maravilhoso, nosso canto jovem. Estamos também com essa banda incrível e com esse grande coral, o maior coral da FAP hoje à noite, que é o coral que vai estar louvando e adorando nosso Deus, dizendo que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é majestoso. Tem um versinho em Jeremias que diz bem assim: não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o Teu poder e grande é o poder do Teu nome. Eu quero convidar você agora a ficar de pé e cantar com a gente dizendo: quão grande és Tu, meu Deus. A banda está fechando? Vamos lá? Louva com a gente, tá? Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Quando eu estrelas mil, a cintilar no espaço. O Teu poder em manifestação. O que a igreja diz? Então me dá uma mão a Ti, Senhor. Quão grande és Tu. Abandonou no passado, não vai nos abandonar agora. E se penso então que sem poupar Teu filho, o enviaste para morrer por mim, o enviaste para morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver a vida que é sem fim. A vida que é sem fim. Canta com a gente, quero ver você. Então me dá uma mão a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então me dá uma mão a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. E nosso louvor não acaba aqui. Aqui é somente ensaio para adorarmos lá nos coros celestiais. E continuando a história dessa canção, ao ouvir Jesus em resplendor e glória. Quero ver você louvando com a gente, vai lá. E ao ouvir Jesus em resplendor e glória. Pra quê? Para levar na alma dos filhos. O que você vai fazer? Prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamar. O que, coral? Quão grande és Tu, meu Deus. Vamos conosco. Então me dá uma mão a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande
Louvado seja nosso Deus, amém? Amém, amém. E vamos continuar louvando, dizendo que aqui nessa terra, tudo que fazemos, tudo que já fizemos e tudo que vamos fazer, ainda que tenhamos feito coisas que não sejam sobre esse direcionamento, que possamos a partir de hoje e todos os dias fazer tudo por Ele. Louve com a gente. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam. Galáxias cantam em sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida o esplendor invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Quero você louvando com a gente, vamos juntos. Na palavra, em oração, na palavra seguiremos, em um socorro, pedindo oração, e nossa voz, o som de glória, irá romper a escuridão diante dele. Com a gente baixinho, a Ele é honra, glória e louvor. Que o reino seja em nós e nossa. A Ele é honra, glória e louvor. A Ele é honra, glória e louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida. A Ele é honra. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida diante dele. Nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele honra, glória e louvor. Que o reino seja em nós. Louvado seja nosso Deus, amém? Amém.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, pastor Elmer. Boa noite, pastor Fabiano. É muito bom receber todos aqui. Nós estamos em um momento especial da nossa instituição, na celebração dos nossos 85 anos e mais um final de semana com um programa excepcional. Pastor Elmer, antes de nós apresentarmos esse programa tão bom, tão bonito e tão importante que estará acontecendo neste final de semana, eu gostaria de fazer menção a alguns convidados especiais que nós temos aqui. Exatamente, eu aproveito para cumprimentar aqueles que estão nos assistindo aqui pelas nossas redes. E nós estamos começando um simpósio universitário. Eu gostaria de apresentar o grupo universitário da Faculdade Adventista do Paraná. E eu começo aqui pela minha esquerda, professor Tiago Curtinhas, nosso novo coordenador dos 3 cursos tecnólogos, professora Gal, coordenadora da pedagogia, pastor Merliton, o nosso coordenador de psicologia. Olha aí, hein? Aqui, pastor Marcon e pastor Flávio, nossos líderes do nosso seminário do SALT, professor Guedes, nosso coordenador de administração e contabilidade, e professor Diego, o nosso coordenador da pós-graduação. Esse é o nosso time, pastor Fabiano, time de peso. Time de peso esse, hein? Muito bom, é bom tê-los aqui, obrigado pelo trabalho que vocês têm feito até aqui para que esse evento se tornasse uma realidade. Eu gostaria de apresentar também esse que está falando com vocês. Professor, pastor Elmer, doutor Elmer, não é? Nosso diretor acadêmico, responsável por toda a parte de ensino superior e pós-graduação aqui da nossa instituição, cursos livres também. Professor Elmer, muito obrigado pela organização desse evento que nos brinda nesse final de semana. Mas eu quero falar dos nossos convidados aqui. Eu estou vendo alguns rostinhos familiares, não familiares por aí, Realmente. não é? Nós estamos recebendo uma delegação muito especial que nos deixa muito felizes neste final de semana. Pastor, vamos pedir para eles colocarem em pé, por favor, para a gente poder saudá-los. Nossos convidados do IAESC, nossa instituição irmã, gostaria de convidar vocês para ficarem em pé, por favor. Nós temos aí um grupo do IAESC. Sejam todos muito bem-vindos em nosso meio e sintam o calor da FAP com uma boa recepção. Obrigado, podem assentar. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom tê-los aqui. Eu quero convidá-los nesse momento, então, para que nós possamos abrir oficialmente o nosso simpósio universitário Origens. Então, pastor, eu declaro oficialmente aberto, então, o nosso simpósio, que possamos ter um final de semana estimulante intelectualmente e, acima de tudo, que afirme a nossa fé na cosmovisão bíblica cristã em relação aos nossos assuntos de origens. E tendo sido aberto, pastor Elmer, eu gostaria de agora fazer o convite para aquele que nós queremos que seja o principal preletor durante essas palestras. Eu gostaria de convidar todos vocês para que fiquem em pé e juntos busquemos a Deus em oração. Querido e bom Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de forma racional, pensando com a cognição que o Senhor nos ofereceu, podermos oferecer um culto ao Senhor, e particularmente durante as horas e nesses próximos dias que nós teremos, estarmos conectados ao Senhor, verificando na ciência que provém do céu, as evidências que nós temos de um reino eterno. Por favor, esteja por meio do Espírito Santo entre nós, prepare nossas mentes para recebermos a Tua mensagem, e dá-nos disposição para compreendermos e continuarmos cada vez mais consolidando os nossos conhecimentos para defendermos a Tua mensagem. Toma-nos sob os Teus cuidados, abençoe-nos e guarde-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Busquei a Deus e Ele me ouviu, veio acalmar meu coração. Felizes são os que nele confiam, nunca temerão, nunca temerão. Quando eu chorei, veio me amparar.
E para esta noite especial, nós temos aqui um convidado também muito especial que estará conosco durante todo o final de semana. Não precisa de apresentações, mas nós temos agora a apresentação do pastor Michelson Borges. O pastor Michelson Borges é jornalista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor de História e jornalista na Novo Tempo, também em Florianópolis. Hoje trabalha no Novo Tempo e também, na CPB, está no Novo Tempo, mas na CPB, como editor da Vida e Saúde, e também publica no blog criacionismo.com.br. Pastor Michelson Borges, seja bem-vindo à FAP. É um grande prazer tê-lo conosco e agora este momento é seu, amigo. Boa noite. É uma alegria retornar aqui ao IAP, FAP agora, né? Eu sou do tempo do IAP ainda. Especialmente num momento tão significativo, 85 anos da instituição, e vê-la assim tão pujante, tão animada, e também ter alguns amigos da instituição da qual, que eu conheço bem por ser do meu estado natal, que é o IAESC. Sejam todos bem-vindos também, pessoal aí do IAESC. Eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina, e sempre que venho aqui à região sul, para mim é uma grande alegria. É como voltar para casa, né? Voltar ao lar. Eu já estou em São Paulo, interior de São Paulo, há 26 anos, trabalhando na CPB, Casa Publicadora Brasileira, e louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, da minha família, e louvo a Deus também por estar com vocês num fim de semana de reflexão sobre as nossas origens. Acreditem, hoje nós somos praticamente um dos poucos grupos que ainda defendem o criacionismo bíblico. E se nós não fizermos isso, eu não sei mais quem vai poder fazer, né? Vocês perceberão pela manhã, eu teria ainda 2 participações no sábado, mas na parte clara do dia, né? Que a crença na semana literal da criação faz toda a diferença em relação com o nosso agora, com o nosso futuro também. Então não é só um detalhe, eu creio que Deus criou do jeito que está ali em Gênesis, ou então eu creio que aquilo é uma alegoria, aqueles dias poderiam ser milhões ou milhares de anos. Tem diferença, bastante diferença o que a gente crê, e espero que vocês saiam daqui deste simpósio, mais uma vez convencidos de que a visão, modelo, a cosmovisão criacionista é a mais coerente, é a que traz esperança real, e que nós temos que proclamar isso a todo mundo, ok? Eu quero, nesta noite, falar sobre, na verdade, obrigado, vou colocar água aqui em cima então, fica mais fácil, né? Um pouco da minha história. Eu acho que tem uma nova geração agora que talvez não tenha me ouvido falar sobre isso. Já que passaremos um bom tempo juntos aqui, eu acho que fica bem eu contar um pouco da minha experiência de ex-evolucionista e ex-marxista. Tá, pastor, mas o que tem a ver marxismo com criacionismo e evolucionismo? Você vai entender, tá? Mas eu quero primeiro deixar claro que, como se diz hoje aí, né, eu tenho algum lugar de fala, porque eu passei por isso. Até o ensino médio, eu defendi, assim, de modo bastante não convincente, claro, apaixonadamente, digamos assim, o darwinismo. Eu fui fã de Charles Darwin mesmo, e outras ideologias povoavam minha cabeça, e eu quero contar para vocês. Muitos aqui possivelmente tenham nascido já no contexto adventista, talvez não imaginem como é passar por uma transformação como essa, como que funciona a cabeça da pessoa e depois como ela é transformada, como que é esse processo, né? Eu quero partilhar com vocês um pouco dessa história então, nesta noite. Quero começar lendo com vocês na Bíblia. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo. Pode acessá-la também, hoje tem que usar os 2 verbos, né? Abrir ou acessar a Bíblia. Em Daniel capítulo 2, Daniel 12, de 1 a 3. Nesse bloco de versos aí, de versículos, está o meu verso preferido na Bíblia. Não é por isso que eu escolhi esse texto para começarmos, né, a nossa conversa, mas é porque ele tem tudo a ver com o que eu vou apresentar para vocês. Mas saibam que o verso 3 é o meu verso preferido na Bíblia. Diz assim o texto: nesse tempo, e que tempo é esse? É o que estava sendo dito no capítulo 11, né?
Você sabe que a Bíblia não tinha inicialmente capítulos nem versículos, então é um texto corrido. Nesse tempo, o tempo descrito no fim do capítulo 11, que é o tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus, nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Já vou falar mais sobre ele depois, tá? O grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, de novo aqui o tempo do fim, né? Naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, aí está o verso 3, eu amo esse verso. Os que forem sábios, e não é porque eu acho que a gente é alguma coisa, mas é porque sabedoria de Deus é um dom que Ele confere. Inteligência é saber um monte de coisa, sabedoria é saber aplicar isso ali, né? Então é melhor ser sábio do que muito inteligente. Então os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Amém? Os que conduzirem muitos à justiça. Quem é o Senhor? Já dei a resposta, né? Quem é o Senhor justiça nossa? Na Bíblia? Jesus. Portanto, os que conduzirem muitos a Jesus, um dia vão brilhar no firmamento de Deus como estrelas eternamente. É poético, é bonito, é profundo, né? Bem, guarde esse texto aí na sua mente, no seu coração. Depois eu quero voltar a ele, ok? Vocês conhecem aquele senhor de bigode, o da esquerda de vocês? Direita de vocês? Conhece, né? E o outro senhor de bigode, alguém conhece? Pois é. São dois Albert. Um mais famoso, mas o outro não menos importante. O outro Albert, não tão famoso, ele foi o cara que calculou a velocidade da luz pela primeira vez. Quanto é mesmo? 300 mil quilômetros por segundo. A luz do sol leva 8 minutos para chegar até aqui. Daqui à Lua, a luz leva meio segundo. 300 mil quilômetros por segundo, é muito rápido. Michelson, esse é o nome, né? Calculou isso aí. Michelson, ele provou cientificamente que uma tal substância chamada éter luminífero não existia. Eu não vou explicar isso agora aqui, o tempo não permite, mas era um conceito da física do tempo dele, que ele demonstrou ser falso. Pois é, minha mãe, quando estava grávida de mim, folheava uma enciclopédia que tinha lá em casa, até hoje tem lá, uma enciclopédia científica, e se deparou com esse cientista aí, Albert Abraham Michelson. E aí ela escolheu meu nome. Só que é um sobrenome, na verdade. E a minha mãe colocou Michelson e ficou Michelson. Mas era Michelson, ela não sabia. Mas, um dia, folheando a mesma enciclopédia, esse livro, eu me deparei com aquele cientista e, mãe, o que é isso aqui? Ah, filho, isso aí eu me inspirei nesse cientista para dar o seu nome. Poxa, mãe, que legal. E eu comecei a pesquisar sobre o Albert Michelson. E descobri essas coisas e outras mais. E isso me deu uma paixão pela ciência mais ainda. Eu pensei, puxa, que legal. Meu nome é o nome de um cientista importante, um físico norte-americano. Foi o primeiro prêmio Nobel de Física nos Estados Unidos. Você conhece o Albert Einstein. Mas se não fosse as pesquisas do Michelson, o Einstein demoraria mais tempo para chegar às conclusões a que ele chegou. Porque ele dependeu do cálculo da velocidade da luz para escrever sobre relatividade geral, especial e tudo mais, né? Então não esqueça dos Alberts, tá? Teve um outro Albert mais discreto, mas que também foi importante para a história da ciência. Isso, repito, deu para mim assim uma paixão pela ciência. E eu comecei a folhear aquela enciclopédia, nem sabia ler ainda. Tinha um volume sobre dinossauros que eu gastei de tanto ver, né? Copiava, desenhava aquilo tudo ali, era uma paixão, realmente, né? Bem, esses autores, de alguma forma, influenciaram a minha adolescência. Carl Sagan. Eu assisti nos anos 80 aquela série Cosmos, não sei quantos aqui viram. Depois teve um remake aí, né, com outro cientista, mas a série original foi apresentada por Carl Sagan,
Com 15 anos eu encontrei o livro Cosmos num sebo, comprei, devorei, fiquei apaixonado por esse livro. Com 16 anos eu comprei a primeira edição, recém-lançada então, do livro Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Essa é a capa nova, eu tenho lá em casa o original, a primeira capa lá, né? E eu fiquei tão triste porque no prefácio, na introdução, o Hawking diz assim: este livro foi escrito para leigos. Eu não entendi quase nada. Mas aí eu me motivei a entender, estudei sobre buracos negros, galáxias. É um livro fascinante realmente, né? Como eu disse a vocês, de alguma forma, Charles Darwin também me influenciou, porque aquela enciclopédia que eu passei a infância folheando, os documentários que eu assistia, as séries, o próprio Cosmos, tudo isso era evolucionista. Eram autores ateus e evolucionistas, né? E de alguma forma também, não li o Manifesto Comunista naquela época, li depois, mas de alguma forma também o marxismo me alcançou, e você vai daqui a pouquinho saber como é que foi isso aí, tá bom? O que inspirou o título dessa minha palestra, testemunho, digamos assim, Minha História Eterna, foi este livro aí, o último livro que Stephen Hawking publicou pouco antes de falecer. Você sabe que ele tinha uma doença degenerativa, né? Esclerose amiotrófica lateral, e com 76 anos ele faleceu, contra todas as expectativas, porque uma doença como essa é devastadora, né? Ele durou bastante tempo. Eu penso até que por misericórdia de Deus. E eu confesso a vocês que eu orei algumas vezes por este homem. Eu orei por ele. Era uma mente brilhante, embora confinado a uma cadeira de rodas e tendo que escrever, isso é importante. Ele escrevia seus livros, os últimos pelo menos, selecionando palavras numa tela de computador com os olhos, movimento dos olhos. Tinha um software que captava esses movimentos. Ele tinha que juntar palavras, compor frases, parágrafos e escrever um livro. Quantos livros você já escreveu? Com suas mãos perfeitas, né? Com seus olhos perfeitos. A gente tem que pensar nessas coisas, né? Eu lembro que quando o Stephen Hawking morreu, eu fiquei triste, porque algumas pessoas nas redes sociais falaram tanta bobagem, né? Um ateu morreu, já vai tarde, umas coisas assim tão absurdas. E eu pensava, será que essas pessoas que estão criticando fizeram alguma coisa de relevante na vida até hoje? Com todas as suas oportunidades, né? Ele tem uma equação que leva o nome dele. Foi a pessoa que mais foi longe na pesquisa em cosmologia, embora confinado a uma cadeira de rodas. Escreveu alguns livros, né? E esse aqui foi o último. Esse aqui é uma mini biografia, e que ele intitulou de Minha Breve História, porque ele entendia que a vida dele foi curta, como é a de toda pessoa. É curta, passa rápido. E aí eu pensei, a minha, graças a Deus, não será curta. A minha história é eterna. Porque começa aqui, não é verdade? Se a gente já aceitou Jesus como Salvador, e com isso temos a promessa da vida eterna, a sua vida agora já passa a ser eterna. Mesmo que tenha morte no caminho, ou coisa parecida, mas não importa, é só uma pequena interrupção. Ela é eterna em Jesus. Minha história eterna. E eu agradeço a Deus, porque essa mensagem me alcançou lá no ensino médio. Eu nasci, como eu disse, em Criciúma. É uma cidade de médio porte, ali no sul de Santa Catarina. Em 88, eu sei, não pareço mais, né? Não parece mais comigo, mas sou aquele rapaz ali do meio. 15 anos nessa foto aí, 14 para 15 anos. Eu creio que em 88 eu tive uma espécie de conversão dentro do catolicismo. Eu sou de um lar católico, minha mãe sempre foi muito praticante, e a gente ia à missa junto com a mãe. Enfim, neste ano aqui, eu recebi um convite para participar de uma peça de Natal, uma encenação, dramatização de Natal. Só que eu era muito tímido. Sabe aquele nerd que ficava só dentro do quarto desenhando e lendo gibi? Eu era esse aí. Eu cheguei a ter mais de 2.000 gibis de super-heróis, Marvel, DC, essas coisas. Colecionava, copiava os desenhos, né? Então, para mim, falar em público era algo assim impensável, né? Não pense que eu errei agora aqui, não é para mim falar. Eu falei para mim, vírgula, falar em público. O editor cometeu uma gafe dessa, não dava certo. Então eu tenho que
chamar atenção, né, para um detalhe. Bom, para mim, falar em público seria realmente algo impensável. E aí, quando me convidaram, eu falei assim, olha, só que tem o seguinte, tem que falar alguma coisa lá na frente? Não, você vai ser um rei mago, ou um sábio do Oriente, né, como a gente sabe hoje. Você vai trazer um presente para Jesus e vai sair de cena. Ok, eu participo então. Mas eu gostei da coisa, foi muito bom participar dos ensaios, estar com aqueles jovens ali, pessoas legais e tudo mais. E aí, eu aceitei o convite para entrar no grupo de jovens católico, curiosamente chamava Gênesis, o grupo. Me tornei depois presidente desse grupo, fazíamos reuniões, estudávamos assuntos, projetos comunitários, era muito legal. Eu tenho vários amigos ainda daquele tempo, né? E foi... Eu sou grato a Deus por esse período, né? Isso me poupou de comportamentos de risco, drogas e tudo mais, né? Éramos um grupo unido, jovens cristãos católicos. Aí a timidez foi desaparecendo, né? Aí já participava de outras encenações, falando, encenando, e teve um ano que foi realmente algo muito especial na minha vida. Você sabe que lá na Igreja Católica, na época da Páscoa, eles costumam fazer aquilo que chamam de via sacra, né? Via sacra. No ano anterior eu tinha sido soldado, e eu bati no Jesus. Aí no ano seguinte trocamos o papel e eu apanhei do meu amigo, né? Mas enfim, eu fui então amarrado a uma cruz de eucalipto, e eu me lembro bem que naquele momento, como nunca antes, eu pensei no que foi o sacrifício de Jesus. Ali naquela cruz eu pensei, esse sangue que está aqui em mim é ketchup. Jesus derramou seu sangue de verdade. Eu estou só amarrado aqui, ele foi pregado a uma cruz. Jesus morreu por mim. Deus veio à terra, ele encarnou, né? Foi um bebê, cresceu e Deus morreu por mim. Ali eu tive uma conversão, ali eu tive uma experiência profunda com Deus. Tanto que dali para frente eu pensei que queria ser padre. E eu então passei um período no seminário católico, na cidade de Tubarão, perto de Criciúma, era o seminário mais próximo, e ali assistia palestras e ouvi muitos conselhos dos padres, e graças a Deus um dos padres me deu um conselho muito sábio. Ele falou o seguinte: Michelson, você é muito novo ainda, 16 anos, volte para casa, termine o ensino médio pelo menos, namore, conheça um pouco da vida, e se você ainda quiser voltar, a gente recebe você aqui para estudar então teologia e no futuro ser um sacerdote. Eu nunca mais voltei. Não porque tenha namorado e descoberto que eu tinha outra vocação, né? E eu brinco, não foi a minha esposa que me tirou do seminário, porque eu nem a conhecia, né? Eu não voltei, porque eu entendi que Deus tinha outros planos para a minha vida, e graças a Deus por esse conselho do padre, né? Ok, enquanto estava lá no ensino médio, bom, deixa eu sincronizar a coisa aqui, né? Teve um momento, enquanto ainda era jovem católico, antes de conhecer o que eu conheço hoje, em que eu comecei a estudar a Bíblia, isso foi no ensino médio, como eu disse a vocês, né? E comecei a levar para o grupo de jovens, para os meus amigos, algumas coisas que eu estava aprendendo na Bíblia. E eu comecei a incomodar a comunidade com algumas coisas que eu estava descobrindo. Aí resolveram marcar ali na nossa paróquia um curso bíblico. Eu vibrei, que bom, finalmente, vamos à Bíblia, vamos estudar a Bíblia, né? Era um curso bíblico paroquial. Só que eles convidaram para dar as aulas um ex-seminarista, um ex-futuro padre, que quando começou a ministrar as aulas, deixou todo mundo assustado. Primeira aula, ele começou com... Pastor Vinícius, você vai identificar essas ideias, né? Você vai identificar essas ideias. Pastor Vinícius, nós somos colegas, né, de pós-graduação, doutorado, eu estou no mestrado, numa instituição lá do Rio Grande do Sul. Professor Tiago, né, agradeço aí o convite que me foi feito também, acabei não mencionando isso. Nós nos conhecemos na Bolívia, né, no nosso último simpósio criacionista, né. E outros colegas mais que eu estou vendo aqui, pastor Marcon, fomos colegas de mestrado no NASP também, né. Enfim. Primeira aula daquele curso de teologia, de Bíblia, lá na paróquia, o indivíduo começa a falar assim: olha, eu vou começar por Êxodo. O povo hebreu que estava lá sob o jugo só faltou falar assim, burgueses egípcios,
Eles, então, os proletários, foram libertos da opressão. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, não é que ele se abriu, eles viram que a maré baixou e passaram com água pela cintura. Peraí, aí eu já tinha lido. Eu abri a Bíblia assim, cutuquei meu colega do lado e falei, olha só o que diz aqui. O mar se abriu como 2 paredes em cada lado. E agora? É o que está aqui ou é o que ele está falando? E ele fez uma leitura da Bíblia totalmente sob a ótica socialista, marxista, né? Ou seja, é a pessoa ir ao texto com a sua cosmovisão já introjetada, digamos assim, e ler o texto com as suas lentes, e não tentar descobrir o que o texto está dizendo. Aquilo me assustou. Na época eu nem sabia o que era, hoje a gente sabe. Isso tem nome, né? Ellen White já denunciava isso no tempo dela com o nome de alta crítica. E veja que interessante. Ciência do Bom Viver, página 142. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações, como o era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos, eu acrescentaria acadêmicos também, e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver. Educação, página 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou dizer atualizando, alguns usam a expressão hoje, né? Está destruindo a fé na Bíblia como a revelação de Deus, está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Olha só, o diabo tentou por muito tempo queimar a Bíblia, não é verdade? E queimou até aqueles que a traduziam. Tentou acabar com a Bíblia, não deu certo. Ele não conseguiu, não ia conseguir mesmo. Então ele mudou de tática. Em lugar de tentar destruí-la, ele passou a deturpá-la, atualizá-la, relativizá-la, recortá-la, sabe? Essa parte aqui para mim serve, é inspirada, essa aqui não me serve, geralmente não serve aquela que condena os seus pecados, né? É bem conveniente isso aí. Então, hoje, não tem como você negar que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, mais distribuído, mais vendido, mas será que todos a encaram como palavra inspirada de Deus? Será que todos a veem como um livro normativo? Eu vou colocar minha vida em conformidade com ela. Ou é apenas um livro talvez de autoajuda, um livro de histórias bonitas para inspirar? Enfim, isso não é novo, tá gente? No século XIX, Ellen White já estava detectando as sementes do que viria a ser depois o relativismo bíblico, método crítico e outras coisas mais, tentando jogar a Bíblia por terra. Eu vi isso naquele tempo, com aquele curso de teologia paroquial. Graças a Deus durou pouco, até meus amigos se assustaram com aquilo, e ninguém mais quis fazer aquele curso e acabou fechando e não prosseguiu, tá bom? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, tinha 15 anos ainda, eu ilustrei também, gosto de desenhar, Projeto Alfa. E por que eu mostro a capa? Porque é um documento que prova que de fato eu fui evolucionista, porque o alfa, aqui nessa história de ficção científica, seria assim o próximo passo da evolução humana. Olha o enredo, né? O pano de fundo dessa obra. Graças a Deus nunca foi publicado, porque além de muito ruim, não expressa mais a minha forma de pensar, né? Mas eu guardo o original lá em casa, está ali, é uma prova, né, daquilo que eu já advoguei, daquilo que eu já defendi. Depois eu descobri que, na verdade, eu era não exatamente um evolucionista naturalista. Eu fui algo que alguns hoje tentam ser também, infelizmente até em nosso meio tenho visto isso e tem me assustado. Na verdade, algumas ideias que eu tenho visto em nosso meio hoje, para mim chegam com cheiro de naftalina. Sabe o que é isso, naftalina? Os mais antigos colocavam no guarda-roupa lá para impedir que baratas chegassem ali, ou traças, né? Roupa velha tem cheiro, tinha, né? Cheiro de naftalina. E essas ideias para mim têm esse cheiro. Porque eu convivi com elas 30 e poucos anos atrás.
Na verdade, eu era um evolucionista teísta. O que é isso? É alguém que tenta conciliar Deus, Bíblia com teoria da evolução. E não dá. Hoje eu sei que não dá. Você cria uma ideia pior do que quase o próprio evolucionismo naturalista. Porque essa mescla não funciona. Essa ideia lança por terra a própria Bíblia. Você vai perceber agora. O diabo, não disse para vocês, ele é esperto. Não conseguiu destruir a Bíblia, então ele contamina a Bíblia com outras ideias. Aquilo que eu falei sobre aquele curso da paroquial era o marxismo contaminando a Bíblia, a visão bíblica. E isso aqui é o darwinismo tentando contaminar a nossa ideia da Bíblia. Tá? Aqui nesse gráfico, nós temos duas cosmovisões diferentes e em contraste. Na parte de cima ali, aquela linha mais esverdeada ali, nós temos a criação bíblica como relato literal, histórico, factual, que é como nós pensamos e cremos. Nós, eu digo, os adventistas do sétimo dia clássicos, né? Na parte de baixo, aquela linha ali laranja, ali seria então a criação bíblica como relato metafórico. Se for como os de cima entendem, relato literal, fica assim. Nós tivemos então um Éden literal, histórico, a criação segundo Gênesis 1, nós veremos isso pela manhã, ela é factual, é histórica, então os dias são literais de 24 horas, eu vou defender isso pela manhã, biblicamente, linguisticamente, historicamente. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo dia, então é o memorial da criação. Infelizmente, chega no Gênesis 3, nós vemos ali o capítulo mais triste da Bíblia, porque Adão e Eva, que viviam num lar perfeito, acabaram desobedecendo a Deus. Romperam relações com Deus. E isso a gente chama de pecado. E essa escolha deles, consciente, deliberada, trouxe todas as misérias que nós ainda hoje enfrentamos no mundo. Mas graças a Deus, Jesus veio pagar essa dívida. Jesus veio começar a consertar esse problema, coisa que ele vai terminar de fazer com sua segunda vinda e depois a recriação da terra. Há uma esperança. A tumba dele está vazia, porque ele disse que ia ressuscitar, e isso prova o seu poder sobre a morte. E de que um dia também poderá nos trazer de volta caso morramos. E a segunda vinda dele é a solução, né? É a grande promessa. Então nós estamos pregando hoje a segunda vinda, nós temos um recado especial para dar à humanidade, são as 3 mensagens angélicas. Enfim, faz sentido, né? Tem toda uma conexão de fatos com fatos, essa visão é coerente. Mas se não for assim, se for como os evoteístas, como eu era no passado, creem, o que nós temos? Não temos aí dias literais, e nenhuma criação literal. A vida ela surge, né, em algum momento, e Deus passa a conduzir o processo evolutivo, como se ele dependesse disso. Então, nós temos eras e não dias, 1000, milhares, talvez milhões de anos aí sucessivos, ok? É a macroevolução acontecendo ao longo de milhões de anos. Ninguém pecou, e a morte não existe por causa do pecado, porque até chegar ao primeiro Homo sapiens, ou coisa parecida, já houve muitas mortes, né? Os hominídeos morriam, os mamíferos morriam, os répteis morriam, as primeiras formas de vida morreram. Então a morte é natural, é inerente à criação. Isso não lança dúvida sobre Deus? Que Deus é esse que cria a vida e a morte? Que Deus é esse que cria a flor e o espinho? Que Deus é esse que cria doença e seleção natural? Sobrevivência do mais forte e mais bem adaptado? Cada vez que eu vejo uma cena lá de uma zebra sendo atacada por um leão, isso me deixa triste, não foi o que Deus criou. Mas as pessoas se acostumaram como se isso fosse natural. Os evolucionistas teístas têm que aceitar isso como natural. É por isso que muitos desses acabam depois migrando para o ateísmo puro. Porque não dá para conciliar um Deus desses, né? É que eu não tive tempo de pensar muito nisso naquele tempo, né? Bom, Jesus é o que então? Veio fazer o quê? Se o pecado não é uma história real, se a morte não é consequência do pecado, se Gênesis 3 faz parte do bloco de metáfora, alegoria, mito. Então Jesus veio, isso é histórico, não dá para negar. Mas ele veio para, quem sabe, ser um revolucionário, um subversivo ou um agitador político,
e morre na cruz porque ele foi condenado porque falou coisas que foram contra o império. Só. Era um profeta, talvez, um mestre, um ensinador, mas será que era Deus encarnado? E veio fazer o que na cruz? Pagar a dívida de quem? Percebeu? Segundo Adão, como assim, Paulo? Se o primeiro Adão nem existiu, tudo começa a não fazer sentido e a tumba está fechada. Não é que ele ressuscitou, essa história foi inventada, não está bem contada, né? Ou então ele desceu da cruz e casou com Maria Madalena, toda aquela história, né? Enfim. Bom, e aí estamos numa enrascada. O ser humano não consegue dar conta de seus problemas e precisamos de ajuda. Mas nós descartamos Deus, o Deus Todo-Poderoso, a volta de Jesus. Então só nos resta talvez aguardar contato com os ETs. Tem muita gente que pensa assim, né? Os extraterrestres vão vir um dia aqui para nos ajudar a sair do atoleiro, né? O próprio Carl Sagan, Stephen Hawking, morreram com essa esperança de que um dia faríamos contato. Por quê? Porque é óbvio que nós não damos conta de resolver o nosso problema. Precisamos de ajuda, mas nós dispensamos a ajuda que era real, né? E aí, o que sobra? Uma visão limitada de mundo, de realidade, enfim. Se a humanidade é o centro de tudo e um fim em si mesma, não há por que temer um juízo final. A esperança é conquistar e transformar o mundo, como muita gente hoje pensa, né? Vamos salvar a terra. Como assim, meu amigo? Salvar a terra, né? A terra terá que ser recriada. Você pode preservar a terra tanto quanto for possível, mas salvar a terra, que doce ilusão, né? Não faz diferença uma visão e a outra? Total. Se você crê que você veio de uma caverna, você vive como um cavernoso, né? Mas se você crê que você veio de um jardim, criado especialmente por um Deus amoroso e poderoso, você tem outra forma de encarar a vida e as pessoas. Elas têm valor, você tem valor. E você tem um futuro maravilhoso. Mas se for como o outro lado pensa, que futuro? O que nos aguarda? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Não há esperança. Triste, né? Bem, eu fui influenciado por figuras como esta, Leonardo Boff, Frei Beto e outros. Teologia da libertação, que na verdade é um tipo de cristianismo marxizado, um marxismo cristianizado, alguma coisa assim, né? Então, conheço bem essas ideias e não vou me deter muito mais nisso aqui, vou contar como é que foi a minha mudança. Eu preciso contar isso para vocês. Essa praia aqui é a mais próxima de onde eu morava, Criciúma. Não é das mais bonitas ali do litoral catarinense, Praia do Rincão, sul do estado, mas ela tem uma orla bem longa, em linha reta, boa para caminhadas. E eu gostava de caminhar ali, especialmente no fim das tardes. Muitas vezes me deitava na areia, adolescente, tá, gente? Na idade de vocês, assim. Creio, né? 16, 17 anos. E ficava olhando para o céu, esperando as estrelas aparecerem, ver aquela faixa, né, leitosa, a Via Láctea, né, aquele acúmulo de estrelas, um braço em espiral da galáxia. E eu me lembro que muitas vezes eu perguntava, de onde veio tudo isso? Como isso veio a existir? Os livros que eu lia não me davam a resposta. O universo surgiu, a vida apareceu. A teologia que era a nossa orientadora, a teologia da libertação, nem pensava nisso, porque a preocupação era com aqui e agora, com a política, com causas sociais. Não que não haja importância nas causas sociais, mas se for um fim em si mesmas, então eu não tinha respostas para de onde vim, porque estou aqui, para onde eu vou. Isso ficava martelando a minha mente. Eu não sabia para onde iria, né? Então, esses caras aí não me deram as respostas que eu precisava. Nunca. O que aconteceu foi que no ensino médio, 1989, aí minha turma de Química, eu cursei Química lá em Criciúma, eu pensava fazer depois talvez Biologia, algum outro curso assim mais na área científica, né? Estou vendo aqui o irmão Edson, é você mesmo, irmão Edson? Olha aí. Irmão Edson, se eu fosse contar aqui essa história, era outra história, né? Antes de tudo isso, um comportor bateu na nossa casa, lá em Criciúma. E meu pai, que era um mão de vaca, assinou a revista Nosso Amiguinho. Irmão Edson era um comportor dos bons. Fez o meu pai assinar a revista Nosso Amiguinho. É inacreditável.
Pode ficar em pé, irmão Edson. O pessoal está olhando para trás, tentando encontrá-lo. Irmãos, para mim, você me dá mais uns 5 minutos, chefe? Você me dá mais uns 5 minutos? Eu tenho que contar isso aqui agora. Tá bom? Irmãos, isso para mim é emocionante, tá? Porque eu nem sonhava que existisse igreja adventista, escola adventista, mas por alguns anos eu fui leitor da revista Nosso Amiguinho. Na minha infância. Recortar e amar, adorava aquilo lá, né? E quando esse senhor, eu acho que uns 3 anos ele apareceu na minha casa, na nossa casa. Quando o irmão Edson chegava com a sua pasta preta, na época ele tinha o bigode preto também, agora está branco. Eu olhava assim, é o homem do Nosso Amiguinho. E vinha renovar a assinatura. Meu pai renovou por 3 anos. É lindo isso. Anos depois, agora eu estou já misturando a história, porque ainda vou contar isso aqui, tá? Tem um pouquinho de tempo, né? Anos depois, eu entro pela primeira vez na igreja adventista, quem eu vejo lá? O homem do Nosso Amiguinho. Isso me mexeu assim comigo, né? Foi emocionante, né? Então, assim, as primeiras raízes, as primeiras sementinhas, né, do que viria a ser a minha história, ali, comportagem. Nosso Amiguinho. Livros, alguns também, né? Na época tinha A Ilusão das Drogas. Tinha um outro que era... O primeiro livro adventista que eu li, Despontar de uma Nova Era. Júlio Schwantz. Siegfried Schwantz. Eu devorei esse livro. Devia ter uns 17 anos também quando li esse livro. Isso foi muito importante para a minha vida, né? Deus estava já preparando o caminho, né, irmão Edson? E te usou poderosamente, tá? Saiba disso. Aquele rapaz ali do meio, o círculo, aquele loiro, foi o instrumento que Deus usou para finalmente me mostrar a verdade nua e crua. Vanderlei Ricken, hoje ele mora lá no Rio Grande do Sul, também estuda na nossa mesma instituição, na Este, é um doutorando agora em teologia. Tinha que ser ele. Alemão teimoso, persistente. O pessoal brinca dizendo que alemão não é teimoso é quem teima com ele. E começou a me confrontar com perguntas. A pergunta mais importante que ele me fez, uma vez numa conversa, nós nos tornamos amigos. Lembre-se, eu era um líder católico, quase padre. Ele era um adventista, eu nem sabia que existia esse negócio de adventista do 7º dia. Quando eu vi a primeira vez esse nome, eu achei tão estranho, adventista do 7º dia, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. A pergunta determinante foi, Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Amigos, era época da Guerra Fria. Agora voltaram a falar em bomba atômica. Mas nos anos 80 era o tempo todo. União Soviética, Estados Unidos, ameaça de explosão nuclear, de bomba nuclear. E com 13 anos, eu me lembro que a gente, com os amigos na escola, a gente ia para a biblioteca para estudar a Bíblia. Olha que coisa impressionante. Porque a gente tinha medo do futuro. E a gente queria saber no Apocalipse o que ia acontecer. E aí a gente dividia assim em grupos de estudos. Você vai pesquisar sobre a radiação nuclear, você vai pesquisar sobre geopolítica, eu vou pesquisar aqui o que está na Bíblia, e a gente se juntava, olha que coisa interessante, né? Trocava as ideias, e aí descobrimos na Bíblia que a besta era a bomba nuclear. Sim, porque o poder estava na cauda e na cabeça. A cauda é o jato e a cabeça é a ogiva. Perfeito. E eu saía pregando para os meus parentes. Eu falei, tio, nós temos que nos preparar. Não sei nem como é que ia ser esse preparo, né? Porque a besta já está aí. É o míssil nuclear. Poder na cabeça e na cauda. Aí os meus tios, tem que ser padre mesmo. Sabe tudo de Bíblia. Sabia nada. Mas queria saber. Anos depois, no ensino médio, veio um cara e pergunta, você quer conhecer o Apocalipse? Como eu queria. Mas eu tinha preconceito. Que esse crente quer me ensinar alguma coisa? Eu sou um líder católico. O que esse crente... Tá, como é que é esse negócio aí? Como é que é esse estudo bíblico? Eu vou lá na sua casa... Não, lá em casa você não vai. Você tem essas folhinhas aí, me entrega, eu levo para casa, vou pegar minha Bíblia católica e vou estudar com ela. Se estiver de acordo, eu aceito. Se não, acabou. Tá bom, você quer assim? Tá aqui, ó. Me deu uma guia de estudos. Aí eu trazia toda preenchida, Revelações do Apocalipse. Pegava a segunda guia e assim foi. Eu queria mostrar que ele estava errado. Eu caí do cavalo. Irmãos, eu sentia os anjos de Deus no meu quarto.
abrindo a minha mente, assim, explodindo a minha mente, eu descobrindo aquelas coisas. Finalmente eu estava entendendo o Apocalipse. Como foi libertador isso. Como foi maravilhoso poder estudar a palavra de Deus e entendê-la finalmente. Talvez você que nasceu já num contexto adventista, cristão, não tenha muita noção do que é isso. Ou talvez tenha também, porque é um privilégio nascer já nesse contexto. Eu tive que bater a minha cabeça muitas vezes, e você talvez não tenha tido que passar por isso. Não importa a tua história nem a minha, o importante é que a gente aceite Jesus como Salvador e a sua palavra como a revelação de Deus para nós. Isso é que é mais importante, né? Enfim, foi uma luta, uma batalha, foram 3 anos, irmãos. Durante todo o ensino médio, eu estudei. Como assim criacionismo? É evolucionismo. Tive que rever muita coisa, uma mudança completa de cosmovisão. E aí, eu descobri que na minha vida, os principais enganos da humanidade estavam entrelaçados na minha história. Olha que incrível. Aqui, ó. Origem das Espécies, né, a capa original de Charles Darwin, ele diz, na introdução, que começou a rascunhar o livro em que ano? 1844. Isso chama a sua atenção para alguma coisa? Semana que vem, 22 de outubro de 1844. Até marquei uma live no meu canal. Dr. Tim, pastor Wellington, que é o chefe da redação na CPB, nós faremos uma live, dia 22 de outubro, às 18h44, 1844, sobre o grande desapontamento, que deu origem ao movimento adventista. Olhem que ano Darwin começou a escrever seu livro. Interessante, não? Outra coisa, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, diz assim: os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos os seres vivos. Os germens estavam em estado latente. O espiritualismo é evolucionista. Mas tem mais. O outro engano, Capital, de Karl Marx. Na introdução da 2ª edição, Karl Marx dedica o livro a Charles Darwin, um autêntico amigo seu. Que interessante, né? Você vê que há um entrelaçamento entre darwinismo, marxismo e espiritualismo. Embora alguns dos que pertencem a um ou outro movimento não admitam isso, porque um é materialista, outro é espiritualista, enfim, um é mais biológico, outro é mais econômico, político, mas eles têm relação. É muito interessante. Olha só, Dr. José Oswaldo de Meira Pena, na obra Polemos, ele que foi professor na UNB, diz assim: em carta a Engels, 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que, abre aspas para Marx, durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras o livro de Darwin. E aí ele fala, é o fundamento natural da nossa teoria. Quem disse que o livro de Darwin é o fundamento natural da sua teoria? Karl Marx. Percebeu? A ligação de uma coisa com a outra é incrível, né? Nesse livro aqui, que foi inclusive endossado por um tal de Ben Carson, nunca ouvi falar desse cara, O Comunista Exposto, uma obra bem interessante, o autor diz: Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante do universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu como a sua divisa. Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Começa por aqui, o marxismo é ateu. O darwinismo clássico é ateu. Como é que você quer mesclar isso com religião? Não é uma coisa de tipo água e óleo? Hã? Esse livro eu encontrei num sebo também, é fantástico, um livro muito bom, O Ateísmo Moderno, na década de 50. O autor é um teólogo e filósofo católico. Olha o que ele diz aqui nessa página. A base da filosofia de Marx é o reconhecimento da autoconsciência humana como divindade suprema. A condição essencial para a criação de um novo mundo, no qual o homem seja dono de si mesmo, é a destruição do antigo mundo cristão. Marx e Engels tiveram como dogma inamovível a teoria de que o ateísmo haveria de formar a base da autolibertação do homem. Ponto. Não precisa falar mais nada sobre isso, né? Deixa eu avançar aqui então. E eu vou caminhar aqui para a conclusão da minha história.
Eu estava ali estudando a Bíblia já fazia 3 anos, com aquele jovem adventista. Aí eu já concordava que ele fosse à minha casa, ficávamos horas e horas estudando a Bíblia juntos. Eu achava aquilo lá fantástico, gostava muito daquilo. Só não gostava dos apelos que ele fazia no final do estudo. E aí, quando é que você vai batizar? Eu queria escapar daquilo, não resistia, né? Deus teve que fazer 3 coisas muito sérias comigo para eu criar vergonha na cara e tomar a decisão. Primeira, Vanderlei, eu não sei se ele teve consciência do que fez, mas foi muito sábio. Antes mesmo de eu ser batizado, já me convidou para dar estudo bíblico. Olha que interessante. E aí, nós escolhemos um bairro lá de Criciúma, ficava num local bem distante, assim, numa montanha. A gente ia a pé, voltava cansados, suados, mas era tão gostoso fazer esse trabalho. E a gente foi fazer, então, uma pesquisa bíblica para conseguir pessoas interessadas em estudar a Bíblia com a gente. No fim da tarde, sentamos ali numa pedra à beira do caminho. Eu estava desanimado porque não tínhamos conseguido uma pessoa. Eu falei, Vanderlei, o que aconteceu de errado? A gente fez tudo certinho como você me ensinou, batemos a porta, demos um passinho para trás, cumprimentamos a pessoa, fizemos as perguntas da pesquisa bíblica, oferecemos tudo, a pessoa dizia, não. O que aconteceu? Vanderlei, quem conhece sabe que ele é um cara muito direto, né? Tramontina, corte rápido. Ele falou assim, você não sabe não o que aconteceu de errado? Não, você não estava perguntando. Como é que você quer pregar para as pessoas sobre o sábado se você não guarda o sábado? Como é que você quer pregar para as pessoas sobre isso, e você não faz isso ainda? Eu tive que engolir seco e dizer, ele tem razão. Eu estou sendo hipócrita. Eu quero pregar o que eu não estou vivendo. Primeira pancada de Deus. A segunda foi a seguinte, 1990, meu pai comprou o primeiro carro zero da família, um Uno 90. Primeiro carro zero. Eu não tinha idade ainda para ter carta de motorista, mas de vez em quando eu lavava o carro e pedia, pai, posso dar uma voltinha? Vai lá, hein? Só aqui no bairro. Eu andava na cidade inteira. Naquela ocasião, naquela noite fatídica, eu não pedi para o meu pai. Ele não estava em casa, só estava minha mãe. E era o dia da festinha de encerramento do curso de Química. Sexta-feira à noite. Eu já sabia que era sábado. Disse, mãe, empresta o carro. Seu pai não está em casa. Tem que pedir para ele. Mas ele sempre libera, mãe. Só para ir lá na festinha e tal. Sei que sabe, mas não me responsabilizo. Não, pode deixar, depois eu converso com o pai. Peguei o carro, fui até o local da festa. Eu não bebia mais bebida alcoólica nessa ocasião. E aí, nos demos conta de que faltava uma caixa de som para fazer a festa. Deixa que eu vou buscar na casa de um amigo lá, né? Peguei o carro, coloquei 2 amigas ali juntos, fomos lá buscar tais caixas de som. Numa curva no caminho, eu vi 4 faróis emparelhados. Que isso? Um carro ultrapassando o outro em alta velocidade. E eu ia bater de frente, né? Ali neles. Eu pensei, eu era bom em videogame, Atari. Eu pensei, eu vou desviar para cá, tem um gramado aqui, um muro. Eu vou desviar, subir no gramado, evitar o muro, lá na frente tem uma árvore. Tudo assim, em fração de segundos, né? Mas ia dar certo. Eu era bom em videogame. Entrei no gramado, olhei para a árvore e quando fui tirar, o carro escorregou, não deu outra. A árvore se aproximou e pá, arrebentei a frente do carro zero do meu pai. Eu só saí, pus a cabeça assim, na mão, no capô. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje é sábado. Não creio que Deus castigou, não é isso. Mas Deus permitiu. E me fez pensar no que eu estava fazendo. Nem preciso dizer que a festa acabou para mim, né? Voltei para casa e depois tive que conversar com meu pai. E tive que pagar a franquia do seguro. Terceira situação. Eu era viciado em cinema, além de quadrinhos. Nosso fim de semana, domingo, era assim, ir para a missa e depois correr para o cinema. E eu pensei, vou me despedir do cinema assistindo o último filme. Olha o que eu escolhi. Não é que eu escolhi, estava em cartaz. Vou lá assistir Ghost, do outro lado da vida. É um filme espírita. E o pior é que eu saí chorando do filme. Você vê como uma coisa mexe com a emoção, né? Eu sabia que era tudo errado, mas saí chorando. Que dó do cara, né? Morreu, tem que ver a mulher dele ali namorando outro cara. Que terrível, né? Eu já falei para minha esposa, se eu morrer, você não casa de novo.
Porque quando a gente ressuscitar vai ter um outro conflito. Depois ela vai assistir e vai saber que tem um trato aí. Gente, o que aconteceu? No fim do filme, era um grupo de jovens, a gente era muito unido. Era tarde da noite já, era inverno, estava bem frio. Todos os amigos iam para uma direção e uma amiga ia para outra direção. Eu falei, eu vou levar você em casa. Alguns pais só deixavam que as meninas saíssem assim à noite e tal, porque a gente, os meninos do grupo, íamos junto. E acompanhávamos, e protegíamos, e cuidávamos. E eu fui levá-la até a casa dela, e no meio do caminho, ela começou a me contar o que estava acontecendo com o pai dela, que falava com a voz da avó que tinha morrido, falava coisas que só a avó sabia em relação a ela, e eu pensei, e agora? Eu já sei o que é isso. Eu vou ter que falar para ela. E o que é pior? Vou dizer que não é a avó, mas é o diabo. Né? É ruim, mas eu tenho que falar, a verdade. Eu já tinha estudado sobre esse assunto na Bíblia, o estado do ser humano na morte. E eu comecei a falar para ela, amiga, é o seguinte, eu tenho estudado a Bíblia, e esse assunto é sério, é assim, assim, e de repente eu perdi o fôlego, como se uma mão pesada estivesse apertando o meu peito, não consegui falar mais nada. Eu tinha 18 anos, saudável, jovem, nunca tive problema respiratório, e um pavor se apoderou de mim. Eu disse que era inverno, estava com blazer de lã, mas eu suava frio por baixo. Ela percebeu que eu estava pálido, que eu estava assustado. Quando chegamos em frente à casa dela, ela convidou para entrar, para tomar uma água. Eu falei, não, eu preciso ir embora. Ali parece que alguma coisa ia pular sobre mim e me destruir. Voltei para casa correndo. Me amaldiçoei porque eu escolhi morar no porão. Meu quarto era no porão. Tive que descer a escada no escuro e abrir meu quarto, acendi a luz e caí de joelhos chorando. E eu falei, Senhor, eu entendi o que aconteceu agora. E como eu sou hipócrita de querer pregar para as pessoas uma coisa que eu não estou vivendo. E eu entendi que Deus tinha me protegido naquela noite. E eu entendi que o conflito é real. Eu sei o que eu vivi. E depois, como pastor, já vi outras coisas também. Como Deus, assim, permitindo que a cortina, né, que separa o mundo real do mundo sobrenatural, digamos assim, ela mostre a realidade. É real isso, meus jovens. Não é brincadeira, o grande conflito é uma coisa real. O tempo todo, anjos de Deus, anjos do mal estão disputando a nossa vida. Naquela noite eu enfrentei o diabo. E só não fui destruído porque Deus não permitiu. E aí, a última coisa, assim, a gota d'água, aconteceu numa vez em que eu fui à missa, ainda ia à missa. Na verdade é o seguinte, eu ia mais porque minha mãe azucrinava a minha vida. Se eu não fosse, ela pegava no meu pé e eu ia ao culto adventista e depois corria para a missa para pegar o folheto lá que eles distribuem, o folheto do domingo, né? Para chegar em casa, mãe, eu fui à missa, me deixa em paz, né? As 3 últimas missas que eu assisti, a antepenúltima, o padre falou sobre a Assunção de Nossa Senhora, que foi uma das coisas que me fez cair do cavalo. Tentei mostrar para o Vanderlei que estava na Bíblia e não tem nada na Bíblia sobre isso. Penúltima, ele falou sobre a questão da morte, né? Pegou aquela história de Lázaro e distorceu tudo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Última missa, sábado ou domingo. Domingo, não aguentei. Saí da igreja, fui lá para fora, sentei numa escadaria, olhei para o céu à noite e pedi para Deus um sinal. Eu falei assim, Senhor, se tu queres que eu seja realmente um adventista, criacionista, por favor, que aquela estrela para a qual eu estou olhando agora brilhe mais forte agora. Pisca para mim, Senhor. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu baixei a cabeça envergonhado e pedi perdão para Deus. Senhor, para que eu quero mais sinal? A tua palavra é o maior sinal. A luta espiritual que eu tive já foi um tremendo sinal. O que mais que eu quero, Senhor? E lá me entreguei a Jesus. E depois disso, passado pouco tempo, eu fui batizado. Aqui está a foto do meu batismo, dia 28 de dezembro de 91, na Igreja Central de Criciúma. Eu me entreguei. Eu não resisti mais. E nunca me arrependi dessa decisão. A decisão mais importante da minha vida, essa, meu casamento, foram determinantes para a minha vida. E aqui estou eu hoje. Essa é a minha história.
Espero que realmente tenhamos aqui um dia muito proveitoso. Mas antes ainda eu quero... Você viu que eu me empolguei, tinha um monte de coisa aqui ainda. Aqui só para mostrar... Aqui quando começamos a namorar, em 94, conheci minha esposa na igreja, num culto de quarta-feira. Tá? Então não perca os cultos da igreja. Tá? Ali é o melhor local para você conhecer a sua esposa. Tá? Aqui o dia do nosso casamento. Aqui. E hoje, a nossa família aí está. 3 filhos lindos, que eu amo muito. Deus foi muito bom comigo, irmãos. Me deu, assim, mais do que eu sonhava. E que bom que aquele padre falou, vai conhecer mais, depois você volta. Não voltei. Eu vi que a minha vocação era criacionista. Crescei e multiplicai-vos. Né? Eu quero terminar com o texto que eu usei para começar. Sim. O pessoal vai... Amanhã vai... Não põe mais esse cara para falar não, porque vai passar do meio-dia. Com isso eu encerro. Tem mais um detalhe sobre o meu nome. Michelson é o nome de um cientista famoso. Isso me deixou feliz. Mas quando eu me tornei adventista, eu descobri que Michelson é muito mais do que isso. Michael. Quem é Michael? Miguel. Quem é Miguel? Jesus. Não tenha vergonha de falar isso, porque herege é quem acha que aquele que ressuscita os mortos, aquele que vence Satanás, é só um anjo. Miguel é Jesus. E tem mais. O nome dele já diz isso. Aquele que é como ela, aquele que é como Deus, só pode ser Jesus. Quando eu descobri isso e que Michael Sam é filho de Miguel, que é filho então de Jesus, eu pensei, que nome maravilhoso minha mãe deu. Ela nem sabia. E eu brinco, eu digo assim, quando chegarmos ao céu, a Bíblia diz que nós vamos receber novos nomes, eu vou dizer para Jesus, Senhor, se quiser deixar esse aqui, tá bom, eu estou feliz com ele. Porque sem querer, minha mãe me deu um nome que resume a minha vida. O amor pela boa ciência e o amor pela palavra de Deus. Pelo Jesus da palavra de Deus. Esse simpósio é isso. Nós vamos mostrar para vocês, nos workshops, nas palestras, como a boa ciência e a boa teologia estão de mãos dadas. Como elas se harmonizam. E como a nossa vida é abençoada quando nós entendemos isso e vivemos isso. O texto, lembram? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia, sim, passaremos por dificuldades, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, e os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas sempre e eternamente. E eu peço a Deus que Ele nos dê sabedoria, e mais do que isso, nos dê disposição para levar muitas pessoas à justiça que é Jesus. E que um dia, muito em breve, como as estrelas do firmamento, do céu, do espaço, do universo, nós também brilhemos para todo sempre. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Quero convidá-los a ficar em pé agora, para nós concluirmos com uma oração. Lembrando que oração é conversar com o Criador. Não é um privilégio? Deus existe, Deus é real. Ele esteve aqui. Ele está conosco por meio do seu Santo Espírito. E quando a gente ora, a gente se conecta com Ele. Isso é maravilhoso. Não há língua impedida quando nós oramos. E o privilégio de orar é justamente esse. Falar com o Criador do universo. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esta oportunidade que estamos tendo de, neste fim de semana, estudarmos sobre a criação e automaticamente sobre Ti, que és o nosso Criador. Pai querido, abençoa todos aqueles que estão participando deste simpósio, abençoa os estudantes dessa instituição, os professores, os funcionários, os diretores, a administração, todos, que sejam luz na vida de cada um e dos que por aqui passarem. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de ter acesso à Tua palavra, estudá-la, entendê-la. Obrigado também porque nós podemos conhecer a boa ciência, que é um presente Teu para nós, e perceber que ela se harmoniza com a Bíblia. Obrigado pelos milagres que tem feito em nossa vida. O primeiro deles, existirmos. Nós entregamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos e oramos
agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E o nosso simpósio universitário só está começando. Você não pode perder amanhã, às 9 horas da manhã, teremos nosso culto divino e a continuação do nosso simpósio universitário Origens. Mas atenção, você que se cadastrou, se registrou para o simpósio, o nosso credenciamento começará a partir das 8h30, de tal forma que você vai poder receber ali o seu card, fazer o registro, a fim de receber a certificação com horas ali do nosso simpósio. Cumprimentamos você com um feliz sábado, uma boa noite, que Deus os abençoe. Até amanhã.